Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $47.400. Bitcoin que está lutando numa região importante e decisiva. E hoje, meu principal objetivo no vídeo vai fazer uma atualização desse price action, começando do semanal, indo até os 5 minutos, para te mostrar o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje antes de começar eu gostaria de desejar um feliz ano novo para vocês, tá? A partir de agora voltamos aí com a programação normal de 2 vídeos por dia, já estou em casa, já curti as férias, espero que todo mundo tenha curtido esse final de ano aí e que a gente tenha um ano de 2022 ainda melhor que o de 2021, que já foi muito bom, né? Vamos lá, hoje nosso objetivo vai ser começar a falar aqui do semanal do Bitcoin, depois a gente vai abaixando os tempos gráficos para mostrar pontos importantes que a gente precisa ou romper acima para retomar uma alta e não pode perder, na minha visão, para a gente não ter uma correção mais forte. Além disso, vamos atualizar também o S&P 500 que rompeu a máxima histórica e foi embora. A dominância do Bitcoin que continua denotando certo risco aqui próximo dos 40% e uma análise completa dos nossos indicadores de sentimento que ajudaram a gente aí a perceber que a situação estava um pouco arriscada e talvez ainda continue, tá bom? Mas vamos falar que está dando uma melhorada nas últimas horas, tá? Porém, antes de começar, eu preciso falar com vocês de um assunto muito chato, investidores, e que eu já falei aqui várias vezes no canal, mas, infelizmente, os golpistas continuam criando contas com nomes semelhantes à minha aqui para tentar aplicar golpes. Lembra, meu é Pablo.Granier. Não é Granier, não é qualquer outro que aparece, tá bom? Eles, como vocês podem ver aqui, cada hora tem um golpe diferente. Agora esse grupo Granext, nada a ver, tá bom? Eu não ofereço nada para vocês no direct. Eu gostaria de pedir para vocês, se possível, denunciar esse golpista, tá? Para achar ele, é só você procurar Pablo.Granier. Tem um I no meio aí do nome. E se você denunciar ele, a gente consegue derrubar essa conta rapidamente para ele não dar golpe em ninguém, tá bom? Lembra, eu nunca vou oferecer nada no seu direct. Tranquilo? Vamos lá, investidores, então vamos começar aqui falando um pouquinho do semanal do Bitcoin, tá? Relembrando a nossa tendência aqui no longo prazo, que na minha visão continua sendo uma tendência de alta, tá bom? A gente continua aqui com um viés mais otimista no Bitcoin no longo prazo. Afinal, que a gente for pegar aqui, vocês podem ver que o preço está formando topos e fundos ascendentes, e se a gente traçar o nosso Fibonacci, o que a gente está nesse momento é numa correção saudável, na minha visão, entre o 0,5 e o 0,618. Lembrem-se, as correções no mercado elas são importantes. Vocês não lembram, vocês devem lembrar, né, que nas últimas semanas a gente teve toda essa questão aí das game coins, do metaverso, e apesar de terem projetos muito bons, a gente teve certo otimismo exacerbado na minha visão. Então essa correção aqui é algo natural para tirar os especuladores que estavam entrando só para ficar ricos no mercado, e é bom que isso aconteça, tá bom? As pessoas, elas aprendem muitas vezes com as perdas e enquanto a gente continuar pensando muito mais em especular, em ficar milionário do dia para a noite, correções assim serão naturais no mercado, os ciclos do Bitcoin são assim, tranquilo? Mas nesse momento, olhando no semanal, eu vejo que a gente está sim numa região interessante para pensar em compras no Bitcoin, ainda mais se a gente pensar que temos um suporte muito importante abaixo e não tem tanta resistência assim, tá? Eu só vejo realmente problemas sérios aqui no Bitcoin se a gente for lá e perder o suporte abaixo dos $30 mil e obviamente a gente vai discutir aí por muitos dias se isso for acontecer, tá? Acho improvável nesse momento aqui imaginar isso, mas a gente sabe como que o Bitcoin é, a gente nunca pode duvidar, então a gente sempre tem que fazer uma gestão de risco eficiente do nosso capital e entender a nossa exposição nesse momento, beleza? Porque quando a gente começa a baixar os tempos gráficos, a situação começa a não ficar tão bonita como está no semanal. Se a gente olha, por exemplo, aqui no 4 horas, a gente pode ver que a gente teve um falso rompimento para cima, né, dessa nossa linha de tendência aqui. E claramente nesse momento a gente está lutando para conseguir segurar acima desse fundo aqui que é muito importante. Na minha visão, se o preço perder essa região aqui dos $45.500, provavelmente a gente vai ter uma correção bem mais significativa, tá? Uma correção que poderia levar a gente mais próximo do fundo ali dos 40. Então toma cuidado com esse ponto aqui, é um ponto que se for rompido com volume, talvez você queira sair de partes das suas posições, diminuir a exposição ao mercado. Tranquilo?
Outro ponto que a gente pode destacar aqui é que seria importante a gente formar esse pivô aqui acima dos 49 mil dólares, tá bom? Eu acho que é uma região que a gente estaria ultrapassando aqui todas as nossas médias, estaria ultrapassando esse topo que a gente deixou com um voluminho aqui, estaria também ultrapassando essa região do VPVR. Então é uma região que eu gostaria de ver o Bitcoin acima, tá? Para quem é mais conservador, o ideal é que você espere um pivô acima dessa região aqui para pensar em grandes exposições. Tranquilo? Continuando abaixando ainda mais o tempo gráfico indo por 1 hora, acredito que a gente está formando um padrão aqui, tá? Isso aqui pode ser um triângulo e basicamente para onde a gente romper esse triângulo que está se afunilando aqui, a gente deve ter o preço tentando assumir uma tendência em relação a isso. Então, nesse momento aqui, eu ficaria de olho nesse curto prazo nos topos da região dos 48 mil dólares e também nesses fundinhos aqui que a gente deixou abaixo dos 47, lá nos 46.700 e tal. Repara que a gente não fecha candles aqui já há alguns dias, né? Então, eu acho que faz sentido sim a gente olhar para esse triângulo e para essas zonas aqui de importância. Abaixando ainda mais o tempo gráfico, a gente pode ver aqui que a gente está numa consolidação nas últimas horas, tá bom? E seria importante para mim 2 pontos. Primeiro, a gente se manter acima desse topo dos 47.500, estamos quase lá. Seria legal a gente ver o Bitcoin passando aqui, já que a gente deixou alguns volumes fortes, não só nessa queda aqui, mas também nesses topos, horizonte. Então a gente se manter acima dessa região seria muito bom, assim como conseguir rompê-la, né, seria muito bom, assim como se manter acima dos 47. Perder os 47, podemos ter problemas, já que a gente está conseguindo se manter acima dessa região aí durante todo o dia, beleza? Então essas são as regiões importantes aí que eu vejo para o Bitcoin no momento. Continuando e saindo um pouco da nossa análise técnica aqui do Bitcoin, indo para uma análise do S&P 500, a dominância e de indicadores de sentimento. Primeiramente, falando do S&P 500. S&P 500, como vocês sabem, né, rompeu a máxima histórica com força e o Bitcoin não foi junto, né, galera? Isso é muito ruim na minha visão. Isso mostra que a gente está tendo certa fraqueza aí em relação ao mercado tradicional. É claro que se a gente começar uma correção aqui nesse mercado, o Bitcoin pode acabar sofrendo, então é algo que a gente sempre tem que ficar atento aí, né? A abertura do S&P 500, por exemplo, hoje às 8 horas, eu acho que é uma abertura importante. Se a gente continua uma correção aqui, provavelmente o Bitcoin vai sofrer e perder a região ali dos 47 mil dólares, tá? Porém, se a gente abre de novo subindo, o que na minha visão é o mais provável, tá? A gente não para de subir já aqui há algum tempo, lembrem-se disso, a gente tem... Desculpe, a gente tem, na minha visão, certa bolinha ainda no S&P 500 proporcionada pelos governos e, em especial, pelos bancos centrais, né? Então, se a gente continuar subindo aqui, é um bom sinal para o Bitcoin, apesar dessa nossa fraqueza, tranquilo? Continuando, indo para uma análise da dominância, que, como vocês sabem, para mim, é o fator que me deixa mais preocupado aqui, e é o fator que não deixa eu me expor tanto no mercado nesse momento. Por quê? Porque a gente viu ao longo do tempo, né, a dominância sendo um ótimo indicador para mostrar quando as pessoas estão muito otimistas, né? Afinal, a dominância mostra para a gente qual a porcentagem do mercado que está no Bitcoin, ou seja, na principal e melhor criptomoeda. Então, se a gente está com uma dominância muito baixa, quer dizer que tem muita gente nas altcoins. E foi justamente isso que a gente viu ao longo das últimas semanas, né? Todo mundo esquecendo do Bitcoin e entrando no mercado para ir para Gamecoin, para ir para moeda de metaverso. E vocês sabem, eu não estou criticando essas moedas em si. Eu estou criticando a especulação em demasia de muitas dessas moedas que não são bons projetos, que são basicamente shitcoins, tá? Então, essa dominância em 40% ainda mostra pra gente um otimismo muito grande no mercado e é de se esperar, sim, que isso acabe causando aí no Bitcoin problemas, na minha visão. Mas... e como que a gente faz, né, então, nesse momento? A minha visão é importante a gente manter as nossas posições mais focadas em bons projetos, o Bitcoin, obviamente, Ethereum, projetos grandes, tá bom? Porque pequenos projetos, se a gente começar uma queda do mercado, podem sofrer muito mais. Além disso, a gente como traders fica de olho para essa dominância rompendo para baixo aqui, porque aí vai ser uma festa, galera. Essa dominância, quando ela cai 1%, 2%, as altcoins pumpam, e é justamente... essas são as grandes oportunidades que nós temos como traders. Então, não é porque a gente está vendo a dominância lá embaixo que a gente não vai pensar também em potenciais ganhos. Lembre-se, tudo é uma relação risco-retorno. Se a gente tem um risco dessa dominância nesse momento agora, a gente também tem um potencial de retorno muito legal nas altcoins. E eu, com certeza, estou torcendo aqui para a gente romper isso para baixo, porque vai ser lindo para a gente operar essas altcoins, tá? Apesar de talvez não ser o ideal para o mercado como um todo nesse momento, eu acredito que a gente pode sustentar ainda altas
próximas do Bitcoin, com essa dominância caindo mais um pouco, apesar de ser cada vez mais arriscado, né? Afinal, quanto mais cai, mais arriscado fica. Tranquilo? Continuando aqui, né, indo para uma análise de sentimento, vamos voltar para a tela aqui, já que a gente vai falar bastante aqui de todos os nossos indicadores. Primeiramente, eu acho que o Long Short Ratio foi um indicador que ajudou a gente a ver aqui que realmente não seria tão fácil assim o nosso rompimento para cima no Bitcoin, em especial depois quando a gente começou a cair, né? Por quê? Porque à medida, deixa eu aumentar o tempo gráfico aqui para uma hora, à medida que a gente foi caindo aqui, quando o preço tentou romper lá os 52 e não conseguiu, a nossa dominância começou o nosso Long Short Ratio aqui começou a subir. Então deixa eu pegar para vocês aqui do topo até o momento que a gente está, para vocês verem que a gente está claramente aqui numa tendência de alta do nosso long short ratio, tá bom? Ele saiu aqui de 1.7, nesse momento está em 2.7 e chegou a quase 4, né? Então é impressionante como esse nosso indicador está volátil e como as pessoas estão trocando de opinião rapidamente no Bitcoin, né? Isso aqui continua sendo um fator de risco, tá? Lembre-se, o long short ratio não é um indicador que mostra pra gente fundo, mas é um indicador que eu sempre tô de olho para entender as minhas exposições no mercado, né? Para entender se eu não estou muito exposto ou pouco exposto no Bitcoin. Então o ideal é que a gente tenha esse rompimento para cima aqui e que esse nosso long short ratio continue a cair igual está caindo aqui nas últimas horas, no último dia só. Então se ele continuar caindo é um bom sinal, é um sinal que a gente pode ter aí esse rompimento para cima. Mas ainda é necessário, na minha visão, essa demonstração de força, o preço passar desses 47.500, passar desses 48 ou dos 49, né? Quanto mais for, obviamente, mais conservador seria para você operar esse rompimento. Tranquilo? Continuando aqui, né, e falando um pouco sobre as oportunidades que a gente teve aí, na minha visão, nos últimos dias, né? Eu acho que a gente teve sim boas oportunidades nessas liquidações, tá? A gente entende que os 45 mil dólares é um suporte importante, então tivemos boas compras aqui nessa região e tivemos também ontem uma boa compra abaixo dos 47. Vocês sabem a nossa estratégia. Quando o preço vai caindo, vai liquidando mais pessoas, sim, eu acho que é o momento da gente se expor. Assim como quando ele sobe e liquida para cima, a gente sai. Tá? Eu acho que é importante, mesmo que você seja um cara como eu que acredito no Bitcoin no longo prazo, você tenha boa parcela do seu capital numa especulação mais de curto prazo para proteger esse capital, tá bom? Então quando, por exemplo, a gente vem aqui e rompe para cima lá, um preço saindo dos 46.700, indo ali quase nos 49, com muitas pessoas sendo liquidadas aqui, olha, 3,57 milhões. E também com muitas pessoas comprando a mercado, como vocês podem ver aqui num candle de 15 minutos, 280 milhões de compra a mercado. Cara, é um momento onde você pensa e fala, ou talvez seja conservador na minha parte, realizar parte dos lucros, colocar parte do dinheiro no bolso, tá bom? Dessa maneira, você consegue, ao mesmo tempo que tem uma estratégia de longo prazo de exposição no Bitcoin, lucrar ao longo do tempo, ao longo das movimentações do preço, tá? Então eu acho que é importante sim vocês terem essa estratégia e vocês sabem qual que é a minha. Quando o preço tá rompendo pra cima e tá todo mundo comprando, todo mundo perdendo dinheiro, todo mundo sendo liquidado, que shortou errado, e basicamente quem está tentando distribuir são as instituições, que a gente pode ver aqui no nosso order book, é o momento onde eu vou estar vendendo, tá bom? A não ser que a gente tenha um rompimento de uma região muito importante, mas não acho que era o caso aqui, o preço estava consolidando, né? Então a estratégia vai continuar sendo essa, apesar de a gente ter uma exposição de longo prazo, a gente sempre quer aproveitar essas variações de curto prazo. E a gente compra quando as sardinhas estão vendendo e a gente vende quando as sardinhas estão comprando. Eu acho que essa é a melhor estratégia aí para todo mundo no mercado. Tranquilo? Continuando aqui e falando um pouco mais sobre os nossos outros indicadores de sentimento aqui. Primeiramente, o CVD. O CVD, ele continua, assim, subindo, mesmo assim, ele teve uma quedinha nas últimas horas, tá? Então, repare que ele está numa tendência de alta, isso não é bom. Isso também corroborava pra gente essa queda do Bitcoin. Afinal, o preço começou a cair, corrigiu os 52, e as sardinhas começaram a comprar a mercado. Se elas estão comprando a mercado, quem vocês acham que estão vendendo para elas? As grandes instituições. Tranquilo? Outro ponto que a gente pode destacar também aqui é o nosso Open Interest, que não está fazendo muita coisa, tá? Então o ideal para a gente ter uma decisão aqui do mercado, por exemplo, a gente rompendo para cima, seria ver um aumento desse Open Interest aqui, coisa que ainda não aconteceu. Então parece que a gente ainda pode ficar consolidando aí por mais algumas horas ou dias antes de tomar uma decisão mais significativa, tá? Espero que essa decisão seja para cima. Se a gente começar a romper para cima, eu vou começar a realizar lucro, tá bom? Acho que conseguimos fazer um preço médio legal aí em toda essa queda. À medida que a gente
gente for subindo, liquidando mais e mais pessoas, a gente vai realizando também. Sempre lembrando que é importante, na minha visão, para os meus investimentos, para o meu portfólio, sempre ter Bitcoin no longo prazo. Então o que a gente varia é a porcentagem de Bitcoin que a gente tem na nossa carteira em relação aos nossos investimentos. Obviamente, né, o Bitcoin, para mim, é o ativo que eu mais tenho aí disparado, né, levando em consideração todos os outros tipos de ativo que eu tenho, inclusive no mercado tradicional. Tranquilo? Inclusive, investidores, estamos tentando romper agora esses 47.500. Eu acho que é um primeiro rompimento importante que a gente tem que fazer, tá? Começar a fechar candles aqui numa hora acima dessa região é um bom sinal, mas vamos ver aqui, estamos tendo esse rompimento agora, neste momento. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do ano. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E hoje, mais à noite, a gente volta aí, dependendo da volatilidade do preço. Senão, amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo. Tranquilo? Detalhe, se você ainda não está me seguindo aqui no Instagram, é pablo.granier, tá? E eu tô colocando aqui alguns cortes e tal, vou voltar a postar esses cortes aqui também, tá? Porque a gente está voltando os trabalhos aí desse ano de 2022. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite.